Você está gerindo o seu tempo errado, ou pior, você está gerindo o tempo da sua equipe errado. Você está deixando a sua empresa inteira improdutiva por causa da forma que você gere o tempo da sua empresa. Quem sou eu para falar isso? Ninguém. Por isso que eu vou trazer aqui o artigo do grande Paul Graham, tá? Artigo de julho de 2009. A gente sabe que o artigo é bom quando 20 anos depois, deu 20 anos já? Não, deu 17 anos. Quando 17 anos depois tem gente falando dele. Para quem não conhece o Paul Graham, ele é uma das lendas do Vale do Silício, tá? Ele criou a Y Combinator, que é a maior aceleradora ou incubadora de startups do Vale do Silício, e das quais grandes startups que você conhece saíram de lá. Airbnb saiu de lá, o Stripe saiu de lá. Enfim, uma infinidade de startups saíram de lá. E para mim esse aqui é um dos artigos mais importantes dele, tá? É o Maker Schedule, Manager's Schedule, né? A agenda do criador e a agenda do gerente. E é curtinho, não é muito longo, mas eu queria reagir a ele porque ele mudou a forma como eu vejo produtividade, tanto a produtividade individual quanto a produtividade de equipe, como que você, se você tiver uma empresa com equipe já, né, quando você marca as reuniões, esse tipo de coisa, e pode afetar gigantescamente a produtividade da sua equipe, principalmente se você está num negócio que envolve programação ou criação de conteúdo, tá? E a gente já vai ver o porquê. Então eu vou ler traduzindo o artigo aqui e vou fazer meus comentários em cima dele, porque isso aqui, cara, é melhor do que canais inteiros de produtividade que eu já assisti. Teve uma época na minha vida que eu estava obcecado com esse tema de produtividade. Pouca coisa me ajudou. Isso aqui me ajudou pra caramba. É por isso que eu pus o título clickbait ali, porque se você não conhece isso aqui, você deve estar gerindo o seu tempo errado, tá? Então o Paul Graham fala assim: uma das razões por que programadores detestam tanto as reuniões é que eles estão num tipo de agenda, num tipo de calendário ali de agenda diferente das outras pessoas. As reuniões custam mais para eles. Tem dois tipos de agenda, que eu vou chamar aqui de agenda do gerente e agenda do criador. A agenda do gerente é para chefes, né? Ela está incorporada nas agendas tradicionais que cortam um dia em intervalos de 1 hora. Então, aquela agenda de médico, né, que tem de 1 em 1 hora, ou qualquer agenda da Tilibra que você compra aí, inclusive no Google Agenda, né, na agenda do computador, se você cria uma reunião, ela vai ter ou meia hora ou 1 hora por definição, né? Você pode bloquear diversas horas do dia para uma única tarefa que você precisa fazer. E, por padrão, você muda o que está fazendo a cada hora. Então, pensa num gerente, um diretor, um executivo que faz one-on-ones com a equipe ali, né? Ele vai fazer em blocos de 1 hora ou de 45 minutos, que aí ele tem 15 minutos de descanso entre uma e outra, mas a ideia é que a cada hora ele esteja conversando com uma pessoa diferente da equipe dele ali. Quando você usa o tempo dessa forma, encontrar alguém é apenas um problema prático. Você encontra um slot aberto na sua agenda, agenda aquilo e beleza. A maioria das pessoas poderosas estão nessa agenda do gerente. É a agenda do comando. Mas existe uma outra forma de usar o tempo que é comum entre aqueles que fazem coisas, como programadores e escritores. E eu adicionaria aqui criadores de conteúdo também. Eles geralmente preferem usar o tempo em unidades de metade de um dia, pelo menos. Você não consegue programar bem em unidades de 1 hora. Isso é pouco tempo até para você começar. E eu tenho comentários para fazer sobre isso, mas eu vou guardar um pouquinho para daqui a pouco. Quando você está operando na agenda do criador, né, quando você está criando alguma coisa, você é um programador, um escritor, um criador de conteúdo, reuniões são um desastre. Apenas uma reunião pode destruir uma tarde inteira, quebrando-a em duas partes, em dois pedaços, né? Que são muito pequenos para você fazer qualquer coisa difícil. Além disso, você tem que se lembrar de ir na reunião. E isso não é um problema para alguém que está na agenda do gestor. Não é um problema para alguém que se encontra com pessoas de hora em hora lembrar que você tem uma reunião. E por quê? Porque ele fala aqui, ó, tem sempre alguma coisa nova que vai acontecer na próxima hora. A única pergunta é o quê? Mas, quando você está na agenda do criador e você tem uma reunião, você tem que se lembrar que você tem aquela reunião. Para alguém que está na agenda do criador, ter uma reunião é como abrir uma exceção. Não é apenas uma questão de mudar de uma tarefa para outra. Aquilo muda a forma como você trabalha naquele dia, né? Naquela tarde, por exemplo.
Eu percebo que apenas uma reunião pode, às vezes, afetar um dia inteiro. É comum uma reunião afetar pelo menos metade de um dia, quebrando uma manhã em duas ou quebrando uma tarde em dois pedaços. Mas, além disso, às vezes tem um efeito cascata. Se eu sei que à tarde eu vou ter uma reunião e essa tarde vai ser quebrada em duas, eu tô menos propenso a começar alguma coisa difícil pela manhã. E eu sei que isso parece soar, né, sensível demais, mas se você é uma pessoa que faz coisas, né, se você é um maker, pensa no seu próprio caso. Você não se sente mais animado, né, que seu espírito se eleva apenas com o pensamento, né, com a ideia de que você vai ter um dia inteiro livre para trabalhar, sem reuniões? Bom, isso quer dizer que o seu ânimo está na mesma proporção para baixo, né, deprimido, quando você não tem o dia inteiro livre. E projetos ambiciosos são, por definição, perto dos limites da sua capacidade. Um pequeno decréscimo de moral ali, de energia, de ânimo, é o suficiente para matá-los. Então, cara, eu sinto isso muito no meu trabalho, tá? Eu crio conteúdo, né? Eu crio conteúdo aqui nesse canal. O meu outro negócio, eu ou tô escrevendo, ou tô gravando aula, ou tô criando vídeos, ou alguma coisa assim que envolve criação de conteúdo. Eu não sou programador, mas eu imagino que seja muito parecido pelo que ele está falando aqui. Qual que é a grande questão, tá? Eu consigo, por exemplo, vou usar o exemplo de gravar vídeo, tá? Eu consigo gravar um vídeo ou escrever um texto em 1 hora? Consigo, mas provavelmente vai ser alguma coisa baseada em algo que eu já fiz, né? Vai ser um conteúdo derivado de algo que eu já fiz, que eu já falei, de uma aula que eu já dei. Não vai ser uma coisa muito diferente, muito inovadora. Agora, quando eu preciso criar uma coisa completamente nova, uma metodologia nova para ensinar alguma coisa, um estilo de vídeo muito diferente que eu não estou acostumado a fazer, ou um vídeo sobre um tema que eu não estou muito habituado. Cara, eu não consigo, às vezes, se eu tenho uma reunião naquele dia, tipo, eu não vou dizer que eu não consigo trabalhar nisso, né? Eu consigo. Só que me tira, tipo, 50%, 60%, 70% da produtividade. E ele fala que, pô, tá parecendo sensível demais, né? Tá parecendo um alecrim dourado que não consegue né, reagir a nada. Mas, cara, é a realidade. Eu vou fazer o quê? E por muito tempo eu achei que era uma coisa minha isso. Eu realmente achava que eu era sensível demais até eu ler isso e depois eu vi outras pessoas comentando sobre esse artigo na internet, né? Um artigo que eu li há muito tempo e muita gente se baseia nele e comenta sobre ele. E eu comecei a perceber, cara, isso é normal para quem cria coisas, para quem cria conteúdo, para quem escreve e, aparentemente, para quem programa também. Mas seguimos, porque ele tem uma coisa interessante aqui que ele fala. Cada tipo de agenda funciona beleza, por si só, né? Não tem uma agenda não é melhor do que a outra. Os problemas aparecem quando esses estilos diferentes de agenda, de gestão do tempo, se encontram. Como as pessoas mais poderosas de uma empresa, né, de uma organização, operam na agenda do gestor, eles estão em uma posição de fazer com que todo mundo ressone na sua frequência, se eles quiserem. Ou seja, todo mundo tem que se adequar à agenda deles se eles quiserem, porque eles são os gestores, eles são os chefes, são eles que mandam. Mas os gestores mais inteligentes, eles se resguardam nesse sentido, porque eles sabem que algumas das pessoas que trabalham para eles, não necessariamente todas, mas algumas das pessoas que trabalham para eles, precisam de longos períodos de tempo ininterrupto para trabalhar. Cara, isso aqui explica muito a resistência que os programadores, né, os devs, eles têm de trabalho presencial, né? Eles gostam muito de home office, muita gente vê isso como frescura, mas eu acho que tem um ponto importante que é quando você está numa empresa e você está lá sentado naqueles escritórios abertos, né? Você está programando ali, por exemplo, e a qualquer momento alguém pode chegar e te interromper. E você não sabe quando vai ser isso, né? Então tem a questão de ter reuniões marcadas, que é o que ele está falando mais aqui, mas tem também, às vezes, cara, você está ali, você está focado, você talvez levou 1 hora e meia para entender o problema. O problema está todo montado na sua cabeça. E aí chega um filho da puta, com todo respeito, e fala, dá uma ajudinha aqui, apareceu um incêndio ali, a gente precisa apagar um fogo. Aí beleza, você para, o cara já te interrompeu, né? Mas você precisa, a partir dali, sair, resolver o incêndio, né? Qualquer coisa que seja. E aí, quando você volta, você tem que recarregar o problema na sua cabeça e isso é muito difícil. Então, é uma coisa, eu não sei se está mudando com esse negócio de AI, de vibe coding, mas eu imagino que não, porque
do pouco que eu entendo do trabalho de um programador, você tem que criar um grande modelo mental, né, do sistema que você está mexendo ali na cabeça, e aí você, sei lá, às vezes fica 1h30 lendo código para entender, puta, então eu tenho que fazer isso aqui. E aí você vai lá e ajusta aquele código com algumas coisas. Eu escrevo copy para os meus próprios negócios, né? Páginas de venda, por exemplo, e eu percebo isso muito com copy. Às vezes o meu trabalho, quando eu estou escrevendo uma página de vendas, que é um trabalho criativo, que exige foco intenso também, eu às vezes passo, tipo, 2 horas lendo o copy que está escrito para tentar perceber um padrão, identificar alguma coisa. Às vezes eu imprimo a página de vendas inteira, sai lá, 30 folhas impressas, 50 folhas impressas, eu tenho que ler tudo, e aí eu tenho que entender, onde que a emoção da pessoa tá mudando, e aí, essa parte aqui tá ruim, eu preciso ajustar essa parte para essa narrativa, mas é um trabalho que exige você carregar um volume de informação muito grande na cabeça, primeiro, e se alguém te interrompe ali no meio, quando você volta, você tem que refazer todo esse trabalho de carregar o sistema, né, o modelo mental do que você está trabalhando na cabeça. E então é uma coisa que é complicada mesmo. Ele continua aqui. O nosso caso é um caso unusual, né? É um caso diferente. A maioria dos investidores, incluindo todos os venture capitals que eu conheço, operam em uma agenda do gestor, mas a Y Combinator opera na agenda do criador, né? O RTM e o Trevor e eu fazem isso porque a gente sempre fez. E a Jéssica, que é a mulher dele, né? Ela faz isso também porque ela entrou em sincronia com a gente. Eu não ficaria surpreso se começassem a ter mais empresas como a gente. Eu suspeito que os founders têm uma propensão maior a resistir ou pelo menos postergar se tornarem gestores, né? Então a ideia aqui é que os founders de startup, eles são makers, né, por natureza, começam como programadores, então eles demoram mais para se tornarem gestores. Gestores no mau sentido aqui, né? Gestores no sentido de pessoas que ficam interrompendo o trabalho das outras. Assim como algumas décadas atrás, eles começaram a resistir, trocar as calças jeans pelos ternos, né? Então o que ele está falando enfim, uma parada mais sociológica lá do Vale do Silício. E aí ele fala aqui, ó, como que a gente consegue aconselhar tantas startups se a gente está na agenda do criador? E ele fala que usando o dispositivo clássico para simular a agenda do gestor na agenda do criador. Office Hours, né? Que aqui no Brasil não tem tanto, tá? Mas na minha faculdade tinha. Office Hours é um tempo que o professor fala, quem quiser tirar dúvida da matéria, você pode ir no meu escritório lá, terça-feira, das 14h às 17h, e esse é o horário que eu estou disponível para responder perguntas dos alunos. E aí o professor fica sentado lá, na maioria das vezes não vai ninguém, mas deveria ir, né? Mas se você tiver uma dúvida da matéria, você pode ir lá naquele horário e ele vai atendendo os alunos em fila, né? Isso seria um office hours. E aí ele fala aqui, ó, várias vezes por semana eu separo um pedaço de tempo para encontrar os founders que a gente investiu. Esses pedaços de tempo são no fim do meu dia de trabalho e eu escrevi um programa, ele escreveu um código, né, que garante que todos os appointments, né, os horários marcados são agrupados no fim desse período, desse dia. Como eles chegam no fim do dia, essas reuniões nunca são uma interrupção. E aí ele fala aqui, né? A não ser que o dia dos founders, acabe na mesma hora que o meu, provavelmente essa reunião interrompe o dia deles. Mas se eles marcaram o horário é porque provavelmente valia a pena. Em períodos intensos, né, em que muitos founders querem falar com ele, os office hours às vezes ficam longos o suficiente que eles comprimem o dia de trabalho dele, mas eles nunca interrompem. Então, às vezes, ele pode ter um dia mais curto, porque tem mais gente querendo falar com ele, mas como é tudo no fim do dia, o dia dele nunca é quebrado no meio, que esse é o grande problema do manager schedule, né, da agenda do gestor. Aí olha que interessante isso aqui, cara. Quando eu estava trabalhando na minha própria startup nos anos 90, eu desenvolvi um sistema para quebrar o dia. Eu costumava programar do jantar até as 3 da manhã todo dia, porque de noite ninguém ia me interromper, né? Isso aqui é muito parecido com a galera que acorda muito cedo, trabalha das 5 às 9 da manhã e aí depois tem o dia de reuniões e tal. E aí eu dormia até umas 11 e eu ia para o trabalho e trabalhava até o jantar nas coisas que eu chamava de coisas de negócio. Eu nunca pensei nesses termos, mas na prática eu tinha 2 dias de trabalho todo dia. Eu tinha o primeiro dia na agenda do gestor
e o segundo na agenda do criador. Aí, cara, essa parte aqui, para mim, explica as reuniões excessivas das empresas. Quem já trabalhou em empresa sabe do que eu estou falando. Quando você está operando na agenda do gestor, você pode fazer uma coisa que você nunca pensaria em fazer se estivesse na agenda do criador. Você pode ter reuniões especulativas. Você pode se reunir com alguém só para conhecer essa pessoa. Já que você tem um pedaço da sua agenda que está vazio, por que não? Talvez você possa ajudar aquela pessoa, ou ela pode te ajudar de algum jeito. Então, essa aqui é o famoso coffee meetings, né? Quando a galera começa, não, vamos fazer uma reunião aqui, vamos se encontrar num café virtual. É isso aqui, cara, acontecendo. A pessoa que trabalha de reunião em reunião, ela tem um pedaço ali da agenda vazio, ela fala, vou usar isso aqui para conhecer alguém, por que não, né? Uma pessoa que programa ou que cria muito conteúdo, ela odeia isso, ela nunca quer fazer isso. Às vezes ela tem que fazer, mas em geral você não faz uma reunião sem um propósito, né? As pessoas de negócio do Vale do Silício, e do mundo inteiro, na verdade, têm reuniões especulativas o tempo inteiro. Elas são efetivamente grátis se você estiver na agenda do gestor. E elas são tão comuns que existe uma linguagem específica para propor elas. Que é falar que você quer tomar um café, por exemplo. É o que eu acabei de falar, né? Essas reuniões especulativas são terrivelmente custosas se você está na agenda do criador. O que coloca nós, criadores, né, num grande problema. Todo mundo assume que, assim como os investidores, a gente está na agenda do gestor. Então eles fazem introductions, né? Eles apresentam uns aos outros para que um dia elas possam nos conhecer, mandar um e-mail, talvez tomar um cafezinho. E é nesse momento que a gente tem duas opções, nenhuma delas é boa, né? Uma é a gente pode encontrar com essa pessoa e perder metade do dia de trabalho, ou a gente pode recusar o convite e provavelmente ofender a pessoa. Cara, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque se você tem um negócio em que você precisa de networking, você precisa de... Por exemplo, você está captando investimentos, você está nesses negócios que tem fundo de venture capital querendo investir em você, ou você está procurando fundo de venture capital, só que por outro lado, você está produzindo software, por exemplo, você está criando uma empresa de software, isso aqui é um dos bons motivos para você ter um co-founder, um bom sócio, em que um, por exemplo, cuida da parte de programação e o outro cuida da parte de business, vamos dizer assim, né, de negócios. Mas o que seria essa parte de negócios? Tem as partes de, marketing, canais de distribuição, etc. Mas também tem a parte de se reunir com potenciais investidores para conseguir investimento, fazer networking com pessoas que possam te dar alguma vantagem de negócio lá para frente, possam te gerar clientes, possam te dar insights de mercado, talvez se encontrar com competidores e tal. Então, até nesse sentido de produtividade, faz sentido você ter uma pessoa mais creator, seja de código ou de conteúdo, e uma pessoa mais negócios, que vai ficar fazendo mais reuniões especulativas, como ele chama aqui, que são essas reuniões que você não sabe exatamente para que servem, mas que podem servir de alguma coisa no futuro. E elas realmente têm valor, tá? E aí ele fala aqui, até recentemente nós não sabíamos qual era a fonte do problema. A gente só aceitava que ou a gente estragava a nossa agenda ou a gente ofendia pessoas. Mas agora eu percebi que existe uma terceira opção. Escrever algo que explica, né, esses dois tipos de agenda. Talvez, se o conflito entre a agenda do gestor e a agenda do criador se torna algo mais amplamente conhecido, isso vai se tornar um problema menor. Nós que estamos na agenda do criador, estamos dispostos a fazer o compromise ali, a ceder, né? A gente sabe que existe um número de reuniões que a gente tem que ir. O que a gente está pedindo é para a galera que está na agenda do gestor entenda o custo disso. Então, cara, esse artigo aqui, de 2009, tá? Extremamente influente. Se você já viu pessoas falando, você tem que ter as reuniões só de manhã para deixar as tardes livres na sua empresa, ou vice-versa, né? Você tem que dar as manhãs livres e as reuniões são todas à tarde. Ou tem empresa que faz, por exemplo, reunião é só de segunda-feira, né? Ou reuniões que tem o time todo, alguma coisa assim. Ou tem empresa que faz, a reunião é só de segunda e quinta. Segunda são as reuniões que envolvem a equipe inteira e quinta são os one-on-ones com os gestores de cada área. As empresas começaram a fazer isso e elas só começaram a fazer isso por causa desse artigo, né?
que eventualmente virou uma parte ali dos anais de produtividade do Vale do Silício e das metodologias de gestão de empresas, principalmente gestão de startups, né? Então, aquelas metodologias tipo, eu não sei como o Scrum funciona, mas talvez seja, ou o Agile, né? Talvez seja mais ou menos assim. Metodologias como o Traction, do Guy Weickman, funciona assim também. Então, talvez você viu eu reagindo aqui a esse artigo e falou, pô, Brunão, muito óbvio isso aqui, mas não era óbvio na época que ele escreveu, entendeu? Tanto é que ele fala no artigo, puta, eu escrevi isso aqui para ver se eu consigo disseminar essa ideia para a galera entender o problema. E funcionou, a galera entendeu. Tem gente que fala até hoje de Maker Schedule, Manager Schedule, tem gente que não fala nesses termos, mas adotou alguma metodologia que foi inspirada em parte nesse artigo, nesse insight do Paul Graham aqui. E aí hoje está mais aceito que as coisas são assim, mas eu vejo muita gente errando ainda. E eu vejo as pessoas errando em 2 níveis, tá? No nível individual, por exemplo, é um erro que eu cometo às vezes também. Eu tenho uma tarde livre lá, tá? E aí alguém que eu quero conversar me chama para fazer uma reunião. E eu olho e falo, cara, essa tarde aqui tá livre. Vou pôr uma reunião ali, por que não? E aí eu tenho que me disciplinar, do tipo, não, cara, essa tarde livre é um recurso escasso. Eu tenho que tentar acumular as reuniões em um dia em que eu tenho várias reuniões, entendeu? Porque aí eu quebro menos dias. Um dia inteiro livre, ou um período do dia, né, uma manhã ou uma tarde livre, vale exponencialmente mais do que 2 pedaços de tarde, né? Então, esse é um erro que eu vejo a galera cometendo, né? Tenho esse dia livre, logo vou usar para marcar alguma coisa que eu precise. Não, a ideia é assim, se você tem um dia que já está todo picotado, você marca as coisas picotadas no dia picotado. Você tenta maximizar o número de tardes ou manhãs ou dias inteiros livres que você tem, caso você faça esse trabalho criativo. O outro erro que eu vejo, né, o segundo erro que eu vejo a galera cometer, e esse é um erro menor por causa dessas metodologias que surgiram em parte por causa desse artigo, mas ainda é um erro que acontece, principalmente quando você está começando a crescer sua empresa, é você não colocar diretrizes claras de quando as pessoas podem e não podem marcar reuniões. Porque tem aquela questão do poder, né? Vamos dizer que você é o founder da empresa aí, você contrata alguns programadores e alguns criadores alguns criadores de conteúdo, roteiristas, copywriters, editores, qualquer coisa assim. Se você fala, cara, você pode falar comigo amanhã à tarde ou amanhã de manhã, dificilmente a pessoa vai falar, puta, não posso. Estou com a manhã livre e tem um projeto aqui, eu tenho que focar nele, então não podemos falar. Porque você é o dono, entendeu? Se você tiver um pouco maior, vai ter um gerente ali na sua empresa, você vai ter um gestor de projetos que vai fazer essa mesma coisa. E como talvez você esteja num modo gestor, você esteja falando com várias pessoas internas e externas ao longo do dia, você nem se toca que você vai foder a produtividade daquela pessoa por uma manhã inteira ou às vezes até um dia inteiro. Então, qual que é a solução que todos os sistemas de produtividade inspirados nisso, né, principalmente de empresas de tecnologia, mas eu acho que funciona muito bem para empresas de conteúdo também, qual que é a solução que todos esses sistemas chegaram? Cara, você tem que definir quando que pode e quando que não pode ter reunião. E isso vale para todo mundo. Tipo assim, se o gerente fala, não, mas eu preciso de uma reunião agora, ele não pode, entendeu? Tá escrito em pedra. Obviamente você vai ter que abrir exceções de vez em quando, então é complicado, né? Porque você cria uma regra, mas tem exceções. Essa é um pouco a parte de cultura da empresa, que às vezes é difícil de... Mas tipo, se o sistema inteiro caiu, cara, fudeu tudo, aí você vai ter que abrir uma exceção, né? Não tem como. Mas mesmo nas exceções, o ideal é, puta, se tiver uma urgência, cara, marca a reunião no almoço ou no fim do dia. Porque aí pelo menos você não fraciona uma manhã ou uma tarde, né? Então, mesmo assim, cara, você tem que ter algum parâmetro dentro da empresa para defender a produtividade das pessoas. Porque isso aqui é muito real se você já teve um trabalho criativo de programador, de escritor, de criador de conteúdo. Comenta aqui embaixo, até para a galera ver que isso é um fenômeno real, né? Porque quem nunca teve um trabalho desse tipo, às vezes olha tudo que eu falei e fala, velho, tá viajando, cara, não é possível, mas é verdade. E para as pessoas que criam conteúdo, e às vezes você não tem uma tarde inteira para pensar num conteúdo, uma peça inovadora, uma peça diferente, mas você precisa criar um bom conteúdo rápido, eu vou deixar aqui o vídeo sobre a melhor dica de criação de conteúdo que eu já vi,
quer vender a sua serragem. Já parou para pensar nisso? Que serragem, Brunão? Vai lá ver nesse vídeo que eu te mostro.